Oi. Bom dia, beleza? Ora, quem apareceu? Tá rolando? E aí? O pessoal tá reunido lá, atrás. Beleza? Tudo bem? Beleza? E aí, mano? Beleza? Tudo bem? Beleza? E aí, cara? Achei muito, desculpa. Achei que era foto. Tá por aqui, gente? É. Ô, mano, de repente tira isso aqui e coloca aqui, o que você acha? De repente tira ali e a minha apresentação e coloca aqui, o que você acha? Você acha que Eu acho que melhor aí. ai, o nome dele pegou com a fita. Eu faço. Nessa aqui, Tô mudando. Tá. Eu também. você já pensa da roda? Pode ir lá. Não. Eu acho que você fala umas coisas legais. Eu acho, não. Tem valor na caneca. Senta, Rio. Senta ali, então. Você disse também tá. Tá atacada também? Senta ali, ó. A minha tá. Na hora que eu levantar, vocês vão perceber. Alguém me ajuda? Aqui, meninos, ó. Cá, tá? Fica à vontade. Que roda bonita, hein? Formou, hein? Então. As anfitriãs. Vamos lá, né? Bom dia, gente. Bom dia. Coração muito feliz, né, de ver vocês aqui. É um sinônimo de resistência, porque se a gente for parar para pensar, né, todas as salas que a gente entrou, que a gente fez o convite, né, quantos alunos a gente, né, falou. E ter vocês aqui, a gente viu que vale a pena. Mesmo sendo poucos, mas eu sei que quem está aqui está, né, está presente, está querendo falar, conversar, dialogar. E é isso, acho que tinha que estar quem está, né? Tá lindo. E agradeço a todos por confiar, por sentir segurança, né? De estar. Espero que a gente possa ter uma boa roda de prosa, de conversas, de risadas também, né? Realmente a gente está feliz. A gente está aqui também, lembrando que a gente está comemorando também, né? Falar, lembrar da resistência, lembrar de lutas, lembrar de movimentos, mas também lembrar da união, né, da felicidade, do amor, que juntos, só junto, só no coletivo que a gente pode ter mais força, né, pra caminhar. Então é isso. Obrigada por tudo. Fica à vontade. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu não sou boa muito para falar não, ainda mais quando tá todo mundo olhando. No início é sempre mais difícil, né? Mas é isso, né? Agradeço a presença de todos, né? Sinto acolhida aqui, né? A minha casa, junto com as minhas amigas, junto com o Coletivo Calado, junto com o Coletivo Bicha Preta, né? A gente está querendo construir esse espaço aqui, um espaço primeiramente acolhedor, né? Que todos
chegue, né, sinta respeitados. E essa é a nossa intenção. E sempre, quem tiver algum projeto, algo que queira fazer, é só chegar, trazer a ideia pra gente ir construindo juntos, tá bom? O projeto Bicha Preta, eu tô sabendo dele só agora. Eu queria saber mais, tipo assim, como que ele funciona. A gente vai te contar pra todo mundo daqui a pouco, né? Acho que a gente pode contar depois, né? Explicar tanto o coletivo Bicha Preta, quanto o coletivo Escalado, o impacto que a gente pode... A gente podia começar se apresentando. Esquece? Quem que a gente é, o que a gente geralmente gosta de escutar, falar uma coisa aleatória sobre a gente também, né? E quais que são as nossas pautas. Vou começar. Né? Alguns aqui eu já conheço, outros não, né? Meu nome é Wilson, sou professor trabalho na área de ciências humanas, né? História, geografia, filosofia, sociologia. Eu nasci, nascer mesmo não, né? Mas eu cresci numa comunidade rural. Eu vivi a minha infância toda e a minha adolescência toda na roça. Vim morar na cidade, no Cafofo, né? E vim morar na cidade com os meus 18 anos, aí que eu fui morar sozinho, né? Na família do meu pai, eu sou o primeiro a ter um curso superior, né? Meu pai era preto, um homem preto, que estudou até o 4º ano, né? Na época a gente falava 4º ano, hoje é o 5º ano para vocês que são mais novos. E na família do meu pai não se tinha essa questão do estudo, né? O meu avô, ele achava uma besteira essa coisa de estudar, né? Então, e o meu pai, ele via nessa questão do estudo uma coisa impressionante. Então, para ele era algo impressionante. Então, pouco antes dele morrer, meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, ele falava comigo o seguinte: estuda. Todo trabalho que ele falava era assim: eu quero que você estude, eu quero que você estude. Porque os meus outros 2 irmãos, um não gostava de estudar, o outro não quis prosseguir. E eu carreguei isso muito forte comigo, né? Do estudo não apenas como uma possibilidade, mas como algo que tenha a capacidade de mudar a vida da gente. A educação como algo que pode mudar a vida da gente. Então, na família do meu pai, todo mundo trabalhava na roça, e meu pai foi trabalhar fora nessas empreiteiras e tal, e isso, inclusive, foi um dos pontos que prejudicou a saúde dele. E eu decidi estudar, decidi me tornar professor, né? Foi uma decisão, foi uma escolha. Eu detesto quando se fala de professor como vocação. Eu não acredito em vocação, eu acredito em opção, né? Em escolha. Acho que a gente tem nós temos habilidades, né? Habilidades, inclinações, mas ser professor foi uma escolha minha. E a gente estava conversando um pouco antes, em que nós temos muitas frustrações. Você faz um convite para algo bacana, você pensa às vezes você conversou lá com 200, 500 pessoas e aí, poxa, nós estamos aqui em 10, 15, mas esses 10, 15 que estão aqui foram pessoas que foram atingidas de alguma forma. E quando a gente deixa algo em uma pessoa, né, e isso que me encanta na educação. Então, hoje eu me mobilizo na educação muito em função disso, né, de pensar a contribuição que a gente pode deixar na vida das pessoas. De uma pessoa, de 2 pessoas, que seja, mas essa contribuição que a gente pode deixar. E quero participar dessas discussões, dessas conversas, porque a gente está em construção, né? Eu sou professor por escolha, mas eu não sou professor no sentido da palavra professor. Eu não professo nada. Eu aprendo e construo conhecimento. Acho que eu sou muito mais um construtor do que um professor, né? E aí depois nós vamos conversando mais sobre isso. Eu falo muito mesmo, tá, gente? Então já Você. Se acaba, não tem graça. Agora sou presente. Eu sou a Ana Cássia, tenho 15 anos, sou estudante,
sonho em ser artista e eu sou chocolatra, obcecada por chocolate. Eu sou atleticano e quase alcoólatra. Tá? Mas você é cafecólatra. Também. Essa a Jennifer tem 11 anos, eu acho que eu sou tipo igual a Ana Cássia também. Amo chocolate. Eu sou Alessandra, tenho 15 anos e eu sou artista. Ah, que bacana. Eu sou o Matheus, eu tenho 15 anos. Não sei, eu gosto de tudo, gente. Não tem uma coisa que eu amo muito. Você gosta da vida? Eu sou Stephanie, tenho 15 anos, também sou igual ao Matheus. Não tem um que eu gosto mais, gosto menos. E aí? Eu sou a Aline, eu tenho 20. Sou estudante de artes visuais, gosto bastante de arte. Faço artes físicas e digitais e eu tô bem empolgada para essa conversa, para conhecer vocês melhor, porque esse tipo de evento aqui é o tipo de evento que eu quero participar. E é basicamente isso, eu amo a arte, eu amo a expressão da arte. E eu pretendo espalhar mais essa arte e interagir mais com esse tipo de arte, né? Aqui, especialmente aqui em Itapecerica, que está um pouquinho abaixo, um pouquinho apagado. Eu quero ajudar a participar, a levantar e dar reconhecimento para esse tipo de gesto, que no caso seria esse tipo de situação que está tendo aqui agora. Eu sou a Giovana, eu tenho 16 anos. Eu me considero artista, eu gosto de testar um pouquinho de tudo, não me considero artista de uma coisa específica. O que tiver dando pra eu fazer, eu vou tentar, porque eu gosto muito de conhecer um pouquinho de cada área mesmo. Eu gosto de ler, desenhar, fazer crochê, eu gosto de testar de tudo. E eu já não sei bem uma coisa específica assim que eu sou viciada, porque como eu gosto de experimentar de tudo, eu gosto de misturar um pouco das coisas. Ao mesmo tempo que eu gosto de muito tipo de arte, essas coisas, eu gosto muito de tecnologia também. Então uma coisa que eu quero juntar é tipo cultura, tecnologia, que seria a programação, que eu conseguiria juntar algo e colocar o meu estilo, pra deixar meio que registrado. Assim. Bom, pessoal, eu sou a Rafa, eu sou psicóloga, eu atuo na parte de educação corporativa, amo ensinar, então acho que eu consegui me encontrar aí na parte de treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, então eu ajudo, né, as novas pessoas que chegam a se desenvolver, a atuar na área, então é uma paixão que eu tenho, gosto muito de ensinar. Se eu sentar aqui com você e você começar a falar de programação, eu já vou querer que te ouvir, aprender e a gente vai começar a ter várias trocas. Bom, eu também, da minha família, eu sou a primeira a ir a fazer uma faculdade. Isso pra mim é uma coisa muito fantástica, porque até a minha adolescência, o início assim, da minha fase adulta, eu praticamente não me via nem dentro de uma faculdade. Então, eu sou muito apaixonada pelas relações. Acho que por isso que eu gosto muito, me identifico muito na psicologia, né? Como que a gente se constrói na relação com o outro. Então, nessa caminhada eu encontrei pessoas maravilhosas que me incentivaram, onde eu fui, estudei, graduei, pós-graduei. E eu acho estranho assim eu falar ainda que eu sou artista, porque tá bem recente. De setembro pra cá que eu vim aqui pra Itapecerica e eu falei assim, meu Deus, que lugar é esse? Eu quero ficar aqui. As relações, né, traz muito isso pra gente. Eu comecei a conviver com pessoas que têm esse olhar e que começaram a dar essa devolutiva pra mim. Falei, porra, você tem um olhar pra arte, o que você faz? Eu achei tão bonito que quando a Geice me apresentou, né, vocês, quando eu cheguei, acho que a pergunta que eu mais ouvi foi assim, qual a sua arte? Qual que é a sua arte? Eu falei, gente, mas eu não sei fazer nada. E aí, assim, é muito importante isso, que eu não vou esquecer a Paula, na oficina de mandala. Ela virou pra mim e falou assim, você já fez mandala antes? Eu falei assim, não, nossa, você fez muito certinho e tal, bem apertadinho e tudo mais. Eu falei, olha, eu tenho habilidade manual, o que será que eu vou descobrir por aí, né? E aí eu me encontrei no macramê de setembro pra cá, empolguei demais, né? Tô fazendo aí um monte de peça, já virou uma renda extra também, enfim, uma coisa muito legal. Enfim, falo também demais, igual meu amigo ali. Coisa aleatória também, eu
quase me tornei jogadora de vôlei, mesmo sendo baixinha, mas eu joguei bastante na minha adolescência, joguei mineiro, tive a oportunidade para ir para fora, mas não fui, eu era muito novinha. Amo plantas, amo animais, amo café, chocolate gosto, mas não posso, minha glicose está alta. E é isso, gente. Estou aqui aberta a trocas, pra gente conversar bastante. Eu sou a Mari, né? Perdi aqui, tô empolgada com tantas coisas. Mas, eu sou a Mari, sou licenciada em artes, a arte que me moveu a vida, foi nos desenhos, foi nos traços que eu me encontrei, que é onde vinha, né, todas as emoções e através dela que me guiou mesmo. Nesse caminho pude percorrer alguns lugares, passei por algumas trajetórias, umas boas, outras nem tanto. Da minha família também sou a única que realmente buscou tanto o sair, né, de Itapecerica, o voar, bater asas e também o conhecimento de talvez passar por uma, né, dificuldade, enfim, buscar outros caminhos. Fico feliz por um lado, né, mas muito triste por outro, então, mas acredito que rompi, né, desfiz alguns laços. Sou artista, artesã, também gosto de experimentar, sou super curiosa, se eu vejo uma coisa eu quero fazer, então ainda até hoje não me descobri meu foco da arte, porque eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer artesanato, eu gosto de fazer tudo que me pulsa um calorzinho aqui dentro, então é difícil. Vim para Itapecerica, né, vim voltando pela questão da pandemia, saúde familiar, e vim pensando no que fazer, né, um pouco até triste, porque eu achava que não ia ter nada, que não ia encontrar pessoas, que ia ser uma vida chata, que eu ia passar por que eu passei antes na minha infância, e não. Encontrei pessoas, estamos com 2 coletivos, sou integrante do coletivo do Calado, sou integrante do coletivo do Sou Preta, né, junto com mais uma turminha aí. E estou muito feliz, assim, porque eu estou conseguindo vivenciar e estar muito feliz, né, bebendo a água da minha nascente, né, e vendo que é isso, a gente não precisa de muita coisa, mas a gente precisa de muito conhecimento sempre, abrir a cabeça para a gente, né, conseguir direcionar. E é isso, gente. Acho que temos mais coisas, mas no decorrer aí dos tempos a gente vai se conhecendo melhor. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é música. Adoro cantar. Gosto muito de natureza, gosto muito de botar a mão na massa, plantar. Gosto de silêncio também às vezes. Então é isso. Gosto muito de chocolate também. Eu não consigo. Ai, gente, eu vou ficar de mão gelada, com o coração tentando aguentar e segurando show. Eu sou super emocionada, eu amo pessoas, né? E ouvir a história de cada um sempre me toca muito. E eu tenho assunto pra tudo eu já vivi. Eu sou, acho que uma historiadora, assim. Eu vou contando história, eu vivi isso, eu também vivi. Aí eu sempre tenho alguma coisa para falar, para acrescentar, alguma coisa que eu ouvi, que eu li. Mas, assim, não é muito organizado, não. Então, assim, vou falar uma coisa que me fez chegar até Itapecerica. Já vivi, né, morei em outros lugares e nunca me senti pertencente. E a minha mãe nasceu aqui. A minha avó morreu quando ela tinha 3 anos e tem uma história bem triste. Só que acho que todo mundo tem uma história triste. E aí, né, nas minhas buscas, faço terapia desde meus 10 anos de idade e tentando me conhecer sempre, buscando conhecimento, né, esse autoconhecimento. Um dia, numa bela, tentando meditar, que também é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, comecei a fazer mandala para aprender a meditar. E numa das meditações veio uma voz na minha cabeça perguntando: você não sabe nem o meu nome? Aí, nesse você não sabe nem o meu nome, eu comecei a perguntar: quem que eu não sei o nome? Né? Não tava doida não, viu, gente? Isso é um inconsciente. E aí que eu fui, depois me veio o nome da minha avó, que é mãe da minha mãe. Então, minha mãe era filha de chocadeira, eu não sabia o nome da minha mãe, da minha avó.
Então, a partir disso, tornou, assim, sempre eu falei, não sei o nome, né? Aí no dia eu cheguei, eu tenho que encarar isso, eu tenho que falar com a minha mãe que eu não sei o nome da própria mãe dela, o nome da minha avó. Então, isso foi, acho que, onde tudo começou a ligar. Que aí, né, eu perguntei à minha mãe, ela falou o nome, eu falei assim, eu não vou esquecer mais. O nome dela é Maria Conceição Rocha. E a partir daí, eu comecei assim, não, gente, eu tenho que ir lá em Itapecerica. Aí eu vim, minha mãe, depois de muitos anos, decidiu voltar, porque tem várias mágoas, né, tristeza. E aí que ela voltou, aí veio a família toda. Aí, a partir desse dia, eu falei assim, agora eu sei onde que eu vou morar. Que aí eu vim, né, tem 2 anos que eu tô aqui. E a partir disso, eu comecei eu me encontrei, sabe? Enquanto professora, enquanto uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de estudar. E foi assim, a partir de chegar aqui, parece que uma chave mudou. No coletivo, nunca consegui, não sei se o problema era meu, mas eu nunca consegui. E cheguei aqui, eu já cheguei dentro, no primeiro dia, eu já fui pro coletivo do Calado, estava rolando um encontro. E a partir do dia que eu pisei aqui, foi assim, e foi aqui no Arranca Tudo. Depois de tudo, tentando buscar um pouquinho da história, eu não fico cavucando não, mas depois de tanto, eu descobri que minha avó, né, nasceu para as bandas de cá, e desde quando eu mudei, eu falava que eu queria vir para Arranca Tudo, não sei porquê, né. Aí a gente vai vendo que a gente tem uma intuição, né, a gente tem que aprender a ouvir a nossa intuição. E se eu tivesse ouvido há mais tempo, parado, né, eu acho que eu teria me encontrado antes. Mas mesmo assim, né, estou muito feliz, né, porque eu tive, talvez foi toda essa trajetória que eu tive que fazer para estar chegando aqui agora. Então estou muito feliz em receber vocês aqui na minha casa. Isso também sempre foi um sonho, de ter a minha casa aberta, né. Eu não tenho vontade de ter filhos, mas eu tenho vontade de cuidar do filho de outras pessoas, eu tenho vontade de esse olhar cuidadoso mesmo pelas pessoas. Então, assim, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo comigo aqui em Itapecerica, né? Além de tudo, entrar na cultura também, que era uma coisa muito distante para mim. É isso. É mesmo? O que eu falo? Quem é você? Fala pra nós, Rio. Meu nome é Rio, tenho 41 anos, sou de uma família pobre, meus tios e meus avós lá na Caetano. Estou aqui, ontem eu vim ver o filme da Marilena, achei muito ótimo, agradecer a todo mundo o filme, todo mundo está aqui, as crianças, os jovens, o adulto, Deus abençoe, continue tudo assim, Nossa Aparecida vai iluminar todos vocês, às vezes eu vou morrer com medo de que os jovens, eu sou um menino que eu ajudo muitas pessoas, eu sou da roça, eu sou ajudante de caminhão de leite, gosto muito de esporte, de ver um quadro bem pintado, eu me emociono muito na Folia de Reis. Deus abençoe todo mundo, abençoe todas as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Parabéns pela essa que você deu, está dentro da sua casa. Deus te abençoe. Então, gente, nossa, é muito emocionante, assim, ouvir, né, jovens falar tão bem e estar tão, assim, presente na vida, assim, e na arte, né, assim. A arte também foi a ferramenta que me salvou na minha vida, né, de família pobre, conservadora, católica, onde que o menino dançar, ele era gay, não podia dançar, o menino não podia fazer nada que fosse coisa sensível, não podia chorar, não podia... Aí vem eu, né, nasci nessa família, um chorão, todo assim, voltado para a dança, então assim, já entrei no teatro, bem jovem, e comecei a fazer arte, né, então assim, a arte me deu a possibilidade sempre de poder me expressar da melhor forma que eu podia. Então era assim, uma criança muito calada, um jovem muito calado, mas quando eu subi no palco não existia nada que me calasse. Então assim, é muito emocionante ouvir vocês assim, tão firmes, tão fortes e determinados, né, assim, com aquilo que vocês querem, mesmo que seja assim, tudo me agrada, né? Então assim, já é ótimo. Se tudo agrada, então tem 1001 possibilidades, né?
melhor ainda. Então, muitas portas a serem abertas. Sou também o primeiro da família a conseguir frequentar a universidade por resiliência, né? Porque muitas das vezes eu não tinha nenhuma caneta para escrever, porque meu pai achava também que educação era coisa de ninguém, porque as meninas lá de casa não estudavam, os homens também não estudavam, a coisa era trabalhar, tinha que trabalhar, que era dignidade, estudo não trazia dignidade, não. Então eu estudei, assim, cheguei a frequentar uma universidade até no exterior, assim, de uma hora para outra eu estava no exterior estudando na Alemanha, numa universidade, e um belo dia eu vi que eu não era acadêmico, que eu não nasci para ser acadêmico, que eu queria ser, eu tinha conquistado aquele espaço, mas que não era o meu espaço estava em outro lugar. Aí eu recomecei minha vida e me formei como maquiador artístico da televisão e teatro. Trabalhei muito pra moda também, trabalhei 24 anos como maquiador artístico, aí depois de ver tanta gente fazer merdinha, eu falei assim, não, vou pegar a câmera e quero fazer minhas coisas eu mesmo. Aí eu comecei a filmar, fazer foto, e hoje eu sou cineasta, ainda estudando, eu acho que eu não vou parar de estudar, porque eu acho que o estudo é realmente uma diversão magnífica que abre portas, supera limites, fronteiras e desconstrói muita ignorância na Terra, né? Então, assim, é muito importante sempre estudar. Eu acho que a gente nunca está pronto, principalmente como artista. Eu acho que, igual eu estava falando, não sei se foi para você, né? Não, foi para ele que está filmando. A vida de artista é um eterno aprendizado, né? Você nunca que está pronto, sobra, nunca que está perfeito, sempre tem alguma coisa para ser modificada. E isso que é o legal, isso que é o bom, né? Isso que eu acho que alimenta a alma da gente de artista, que é sempre estar construindo alguma coisa nova. Eu acabo de construir um curta-metragem que se chama O Pequeno Rei e estou muito feliz que agora parei quarta-feira, aí estava de resguardo quinta e sexta e hoje eu estou voltando à vida normal e poder encontrar vocês e ver vocês assim, está me trazendo uma enorme segurança que eu estou no caminho certo, que é por aí mesmo. Obrigado por estar aqui. O que é pra falar, gente? Eu sou tímido. Chegou assim, é tímido e o que mais? Chegou mesmo, já Uma apresentação. Eu não sei me apresentar não, gente, mas eu chamo Juan, eu tenho 18 anos, eu gosto de fazer poesias, eu faço poesias para poder intensificar o cotidiano, para olhar para aquelas coisas que a gente deixa às vezes passar despercebido, então eu gosto de escrever sobre isso mesmo, eternizar sentimentos. Eu não sei o que falar mais não, gente. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá faltando chegar. Sim. Deixa o Felipe, sim. Seu nome. Você pode se apresentar. Seu nome. Fala, velho. Deixa o Felipe falar primeiro. Nós também estamos, a mesma dificuldade que você tem, a gente também passou. Você chegar depois, vocês não viram. A gente também ficou com essa trava. Vai, Felipe. Depois você embala aí, vai. Deixa o Felipe falar que aí... Cidade. Tenho o prazer de conviver com essa molecada aí todos os dias. Eu estava conversando com o Wilson agora há pouco, assim, tanto que a educação, essa educação tradicional, tanto que, estando em sala de aula, né, o tanto que nos dias atuais eu estou bem desencanado com isso, bem desanimado, mas essa galera me inspira muito no dia a dia, a gente tem feito vários projetos, assim, conviver com essa galera que tem salvado os dias, assim, na educação. Cara, eu tenho dificuldade de me apresentar, porque eu acho que, assim, é muita coisa, a gente é diverso demais. Eu acho que, assim, eu já me aventurei em várias áreas aí. Já participei de vários coletivos, vários espaços, né? Sempre estando em contato com vários grupos e eu acho que eu sou um curioso aí de movimentos, de vivências, sei lá, da terra.
sei lá, a gente se aventura em vários espaços. Eu acho que eu não sou um só, acho que tem um monte de coisa aí, vai cruzando vários elementos aí da vida, de coisas atuais, coisas passadas, e acho que é isso. Estou aí para aprender, né? Tem 6 anos que eu moro aqui em Itapecerica. Meu umbigo está enterrado na beira da linha do Catalão em Divinópolis, foi onde eu nasci, mas já tem um tempo que eu não moro lá. 6 anos participei do Coletivo Calado durante um tempo, mas hoje em dia por várias questões eu decidi me afastar, mas quando eu estou aqui, quando se cruzam os caminhos, eu estou sempre aí para apoiar, para somar e para aprender, para trocar, né? Acho que é isso. Eu me chamo Geiciane, alguns me chamam de Geice, de GG, e vocês podem me chamar como vocês preferirem. Eu sou uma das integrantes do Bicha Preta e do Coletivo Calado. Hoje atuo como design gráfico, mas como apareceu muitas pessoas legais na minha vida e me inspirou e me mostrou muito de quem eu sou, hoje eu também brinco um pouquinho nas telas, com alguns rabiscos também nas minhas horas vagas. E é isso, estou aqui também para, assim como vocês também, para ser um espelho um do outro, né? Para a gente se enxergar um no outro. Enfim, é isso. Hoje, aos poucos eu vou me apresentando mais. Você. Eu me chamo Pedro Ernesto. Eu atualmente estou tentando ser jogador de futebol, sabe? Eu tenho Vai jogar no Galo, né? Não. Ah, meu Deus. Eu jogo pela Escola do América aqui na cidade. Eu tento bastante de futebol. Bacana. Eu tento muito para conseguir realizar esse sonho. E fala que eu tenho 16 anos. Aí é mais ou menos isso mesmo. Isso aí, bacana. Meu nome é Manu e eu tenho 16 anos. Aí só isso. E você arrasou no desfile, viu? Ai, obrigada. Você, Bento. Isso, Beto. Agora você. Não vai falar não? O meu nome é Bento Carlos Ramos. Eu decidi, com 14 anos de idade, que eu faria, assim que eu pudesse, tivesse condições, de resgatar toda a cultura de Itapecerica. É difícil, e o que dá para a gente resgatar, nós estamos resgatando, o que não dá, a gente está fazendo. É fantástico participar desses grupos. Onde tem cultura, eu pretendo ficar no meio. Às vezes a gente não consegue chegar junto, mas o pouco que a gente consegue pegar é somado tudo isso. Eu tenho um canal no YouTube e esse canal é justamente para divulgar essa cultura de Itapecerica e de algumas cidades históricas onde a gente tem condições de chegar. E o resto é isso, essa luta, né? Essa batalha boa da vida, porque nós temos a liberdade de escolha, né? E fazer aquilo, né, que a gente gosta de fazer. O difícil se torna fácil quando se faz aquilo que a gente ama, que a gente quer fazer, que a gente tem prazer. Essa juventude, que está aqui hoje, tá? Eu sempre falo isso, nas oportunidades que eu tenho para falar, é que a escada pode ser muito longa, mas não desista antes do primeiro degrau, não. E nem pare no segundo. Porque quando a gente acredita, a gente consegue vencer as batalhas. Eu costumo comparar a vida da gente como a água. A água, ela vai, e quando ela encontra um obstáculo que vai detê-la, ela simplesmente o contorna e segue em frente. Então nós devemos fazer sempre isso. Não existe problemas que não sejam solucionados. Vai demorar, vai precisar de uma ajuda, mas não desista, porque a melhor coisa do mundo
a gente fazer aquilo que a gente ama. E isso é muito importante, viu, juventude? E aprenda sempre. O saber não ocupa espaço, nunca ocupou espaço, tá? Vamos em frente. Quero ver vocês fortes, crescidos e grandes, tá? Um abraço, Deus abençoe. Qual é o seu canal do YouTube? Pra gente seguir o canal do YouTube? Bento Ramos Viagens e Eventos. Bento Ramos Viagens e Eventos. Conseguiu bem. Então não se falava sobre racismo, não se falava sobre homofobia, não se falava sobre nenhum tipo de preconceito, né? E tudo era encarado por cada um no seu silêncio e no seu individual. A gente tinha medo de falar, né? A gente não podia falar, a gente não tinha esse espaço de fala, né? E a gente não tinha conversa sobre assunto nenhum. As aulas, o modelo de educação era um modelo hipertecnicista em que a gente aprende. Eu sempre gostei muito de história, mas era aquela coisa de decorar data, né? E tanto é que até hoje eu tenho um grave problema com data comemorativa. Detesto aniversário, detesto Natal, detesto. Hoje eu aprendi, depois de muita terapia, a lidar melhor. Entendeu? O dia do meu aniversário era um velório, eu chorava o dia inteiro no banheiro. Né? Mas depois de muita terapia eu aprendi a lidar melhor. Porque um dos meus problemas era isso, decorar a data. Eu sempre lia muito, eu pegava livro de história e sempre lendo, muito lendo. Eu não entendia aquilo. Por que eu tenho que saber que no dia 7 de setembro de 1822 o Dom Pedro foi para a beira do rio gritar a independência? E isso não forma nada com nada. Isso não é história. Isso é um fato, né? Isso é uma data simples. E a gente não conversava sobre essas questões, né? Até porque a nossa escola, o nosso modelo de educação, ele é um modelo de educação europeu, né? Ele é um modelo francês de educação, pensado no século XVIII, século XIX, né? Um modelo de controle social total, né? Que você tem filas, sinal. Tem três instituições que se confundem muito, né? Escola, presídio e manicômio. Qualquer uma das três você transforma na outra. Vocês já perceberam isso? Se fechar uma escola, que se quiser fazer ela virar uma cadeia, ela vira. Se você pôr umas grades, fazer uma mexidinha aqui, se fechar uma cadeia e você quiser fazer virar uma escola, ou escola se você quiser fazer virar um manicômio, a estrutura predial é a mesma, né? E é uma estrutura de controle social. É uma estrutura industrial e de controle social. Então a gente não discutia sobre isso, sobre esses problemas. E quando esses problemas começam a ser discutidos, isso já é um avanço, mas a gente discute muito ainda numa lógica europeia. Por exemplo, com uma expressão que é o bullying, né? Tem um livro de uma escritora brasileira que se chama Benilda Brito, não sei se vocês conhecem ela, uma escritora bem interessante, que escreve sobre questões raciais e educação. O livro dela se chama Isso Não é Bullying, é Racismo. Né? Porque se dá um nome para algumas coisas, e eu já vivenciei algumas situações em que colocava-se lá, tal menino está sofrendo bullying, e aí você fala, olha, mas o que você está falando que é bullying, ele chamou o colega dele de forma pejorativa por ele ser preto. Não, mas o caso dele é brincadeira. O que o branco faz é brincadeira. O que o branco sofre é bullying. O que o branco faz em relação ao preto nesse contexto é uma brincadeira, é porque está introjetado na história. O restante não, é bullying, né? E esse livro da Benilda, ele traz essa... Quando eu vi o título do livro, eu já fiquei impressionado, sabe? Eu falei, isso não é bullying, isso é racismo. Que é exatamente essa questão de como que no ambiente escolar, muitas vezes, e aí acho que os meninos podem falar mais sobre isso, a questão da identidade não é percebida. Eu estava conversando com a Paula dia da votação do colegiado, né, que a gente conversou um pouco, bem rápido, e a Paula me falou uma expressão
E depois eu fiquei pensando naquilo, Paulo. Você falou, quando eu me descobri como uma pessoa preta. Você usou essa expressão comigo. E muitas vezes as pessoas não se descobrem porque na escola nós não trabalhamos essas identidades, né? Porque isso, primeiro, isso não faz parte do currículo. Você tem uma lei que normatiza o ensino de história afro e tal. Isso não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer nada. Por isso que é tão importante a questão de ter políticas transversais para trabalhar essa identidade, né? Essa identidade cultural, essa identidade artística, de se descobrir, da pessoa poder se descobrir, mas também de poder descobrir as tantas possibilidades que existem no meio disso, né? A arte popular, a cultura popular, a música popular, ela é uma música historicamente preta. Nós não temos música popular de uma forma majoritária branca. Pensa em qualquer expressão de música popular, me fala do rock, por exemplo. Ah, mas o rock é de qual origem? Ele é uma música popular, mas ele é música preta. Se a gente pensa o sertanejo, não estou falando dessa coisa que se vende aí como sertanejo, que é uma indústria produzida para, né, para difundir uma ideologia ligada às grandes corporações agropecuárias no Brasil, não. Estou falando do sertanejo verdadeiro. É uma música produzida por quem? Né? Quando nós pensamos, então, todas essas manifestações artísticas, ainda mais por arte popular, né? O que diferencia a arte popular da arte que não é popular, que é erudita? A erudita, ela é técnica, simplesmente assim. E a arte popular, não. A arte, a cultura, a música popular, ela é das nossas vivências. Ela fala da nossa vida, ela fala da nossa história. E às vezes nós não... gostei quando... como você se chama mesmo? Alessandra. Alessandra. Eu adorei quando você disse que você é artista. Porque às vezes a gente não enxerga que escrever uma poesia é arte. A gente não enxerga que fazer uma pintura é arte, né? E nós fazemos arte, nós produzimos cultura em todos os momentos, em todos os espaços, e às vezes não categorizamos isso. Não olhamos para isso e pensamos, poxa, eu sou um artista. E às vezes a gente olha para o artista lá na televisão e pensa que é algo muito distante, que é uma pessoa muito grande, e não é. A arte de verdade, a cultura de verdade, ela não é feita por esses grandes artistas. Ela é feita pelo seu curta-metragem, ela é feita pela sua poesia, pelas suas diversas escolhas, Giovanna, pela sua pintura, pelo desenho que cada um faz. Eu acho que a compreensão dessa identidade, do que nós produzimos, do que nós podemos fazer, é um grande desafio. É um grande desafio para a educação e é um grande desafio principalmente na adolescência, já que a proposta é essa, né? É pensar as vivências na adolescência e no ambiente escolar. Acho que o grande desafio é esse, sabe? De vocês enxergarem que, olha, o que vocês fazem é legítimo, né? O reinado, a dança no reinado, a arte que você produz, ela é sua. E ela não é sua de forma geral, ela é sua por identidade histórica também. Quem produz isso historicamente, nós aprendemos isso historicamente com os africanos e com os indígenas, sobretudo, né? Essa parte cultural, isso é interessante da gente pensar. Nós tivemos por muito tempo um ensino de história muito equivocado, que o menino lá nos anos iniciais, a primeira coisa que ele estudava sobre a população negra era escravidão. Como se a condição de existência fosse essa, e não é, né? Então acho que esse é um desafio muito grande, de encontrar identidade. Identidade na arte que é produzida, nos espaços que a gente convive, e entender o seguinte, vocês podem estar em qualquer lugar, em todos os lugares, né? E dar essa contribuição nesse sentido. Fico muito orgulhoso quando eu vejo Geiciane, Giovana, que foram minhas alunas, né? Terem a sua vida se desenvolvendo e pensar, poxa, essas meninas passaram pela minha mão.
professor. Nem que seja minimamente, eu me sinto presente na vida de vocês. Sabe? E aí, da mesma forma que eu me sinto presente, vocês são muito presentes na minha vida. Todos os meus alunos são. Eu fico pensando, Geiciane, poxa, eu poderia ter feito isso tão melhor, né? Mas quanto aprendizado a gente precisa ter de, olha, eu poderia ter valorizado mais isso, eu poderia ter feito mais aquilo, exatamente porque a gente vai percebendo essa construção de identidade. E se identificar como agente da história, porque saber que o Pedro Álvares Cabral gritou independência dia 7 de setembro, infelizmente eu gostaria que ele tivesse sido guilhotinado, mas ele gritou independência. Mais importante do que saber isso, é saber que vocês fazem a história. Vocês fazem a história. Vocês são a história. Nós somos a história, né? Das nossas famílias conservadoras, né? Mas que a gente precisa romper, das nossas famílias que não valorizavam a educação. Então é muito bacana pensar isso, sabe? Eu acho que essa questão da identidade é uma necessidade, das pessoas se identificarem, né? Das crianças principalmente, entenderem que, olha, que o cabelo dela, que a pintura dela, que ela pode fazer uma música, que isso vai ser valorizado. Isso vai ser valorizado. O que vocês acham? Que vocês se deixarem, eu vou só falando aqui, gente? Eu acho que nessa questão de identidade que você falou, eu tive muita dificuldade com isso durante os anos, por causa que, apesar de, tipo, minha família ser majoritariamente negra, eu meio que ficava naquele meio termo, por causa que também, os anos que eu estudei, eram poucas pessoas na minha sala que, tipo, nos anos do 6º ao 7º, por exemplo, eram poucas pessoas na minha sala que eram negras, e a maioria eram brancas, e eu tava lá no meio termo. Essa questão de identidade, de se descobrir, foi uma coisa que eu passei por muito tempo, por causa que era aquele negócio. Ou eu era, pra pessoa branca, eu era morena demais pra ser considerada branca. E pra pessoa negra, eu era branca demais pra ser considerada negra. Aí eu ficava naquele meio termo, que, tipo, eu tô tentando ainda quebrar essa noção que eu tenho na minha cabeça com essas rodas de conversa, com mais pessoas assim. Tanto que uma amiga minha que me ajudou a, tipo, parar pra pensar nisso. Por causa que eu tava conversando que eu adoro mudar meu cabelo, eu adoro cada dia fazer alguma coisa. Só que eu não tenho paciência pra deixar ele crescer. Aí eu pensei, se eu fizesse trança, eu não preciso deixar ele crescer. Só que foi, tipo, aquele momento que eu fiquei, nossa, será que eu posso fazer trança? Tipo, eu fiquei naquele senso de, tipo, seria errado eu querer fazer trança, que eu não sabia me reconhecer como uma pessoa que faz parte, que tem dessa identidade, sabe? Mesmo eu sabendo das minhas vivências, da minha família, eu sempre tive essa dificuldade com identidade. E nessa questão, você lembra que eu tenho uma colaboração desse negócio de fazer trança? Porque ela chegou a perguntar pra mim se ela podia fazer trança, e eu também tinha essa dificuldade. E tinha uma amiga minha, que eu fiz muito tempo atrás, eu não tenho mais amizade com ela, que virou pra mim e falou que fazer trança seria meio arriscado, porque eu sou muito clara. Não foi exatamente com essas palavras que ela falou. Aí, quando eu fui falar pra Juju, ainda tinha meio que essa ideia na minha cabeça, e eu falei, eu não sei se você pode fazer trança. Eu só diria que, tipo assim, algumas pessoas podem achar arriscado, mas eu não sei. Em nenhum momento eu falei que ela era branca ou negra, porque eu também não sabia, a gente é praticamente da mesma cor. Aí, realmente, é um problema que existe. Algumas pessoas se identificarem. Eu, assim, por exemplo, demorei muito tempo para chegar onde que eu estou hoje e falar assim, eu sou preto. Demorei muito tempo, porque meu pai era preto, mais preto não tinha jeito de ser. E minha mãe era super branca, mais branca também não tinha jeito de ser. Então, então todo mundo me chamava de moreno, chocolate, alguma coisa assim, mas preto, assim, acho que nem minha mãe via a gente como preto. Minha mãe agora, que eu voltei para casa, tem 6 anos, que ela tá assim, não é mesmo, você é descendente preto. Então, assim, a gente passa uma vida longa procurando uma identidade que, para mim, hoje, na verdade, assim, é insignificante, sabe? Eu acho que isso não deveria definir o ser humano, a cor dele. Nunca.
sexualidade, cor, religião não define o ser humano. Né? Eu acho que o que define o ser humano é o que ele vive, o que ele faz dele, né? De tudo isso que abrange a nossa vida, assim, que cobre a nossa identidade, né? Assim, porque eu acho que isso é uma forma realmente, definir alguém como preto é te cobrir com preconceito, te cobrir com minoria, te cobrir com escravidão. Então, assim, se a gente for pensar, eu acabei de fazer um curso agora, foi até assim, um curso em rede nacional, assim, sobre, assim, como que começou tudo no Brasil, né? Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, se tinha 100 seres humanos aqui nessa terra, então, assim, 70% era indígena, 29% era negros e 1% era branco, talvez o capitão do navio, sabe? O resto tudo era negro, sabe? Então, assim, nós somos ou indígenas ou nós somos negros. A maioria, assim, 90%, sabe? Assim, desses 10%, deve ter um pinguinho de sangue negro ali ou de sangue indígena no meio. Então, assim, eu acho tão assim, absurdo a gente viver no Brasil, ser brasileiro e ter que discutir e ter que ter problema com a identidade. Isso, sabe, uma coisa assim, que lá fora, eu vivi isso, 30 anos, né? Lá fora é admirado. As pessoas, quando eu falava assim, não, eu tenho minha avó, da parte do meu pai é um negro com índio, da parte da minha mãe é português com italiano. Então, assim, eu tenho, sabe assim, 4 raças num sangue. O pessoal achava isso incrível, sabe? Eles ficavam assim admirados, não, que legal, que tal. Agora você chega no Brasil, você vai falar que é filho de negro, de preto, você vai falar que é filho de indígena. Tem uma coisa interessante que eu acho no Brasil, que é o seguinte, a questão dos sobrenomes, né? Meu sobrenome é de origem espanhola, meu sobrenome é de origem, sei lá das quantas, libanesa, não sei o quê. Os sobrenomes indígenas e africanos foram um tanto quanto excluídos, né? Apagados da história. Foi um processo de aniquilação de nomenclatura. Mas as pessoas têm o orgulho de falar dessas origens, né? Da origem espanhola, da origem libanesa, da origem não sei o que lá das quantas. Mas nós raramente falamos da origem preta e indígena, né? Isso é algo interessante de pensar. Então eu falo o seguinte, olha, eu sou filho de uma mulher branca, de cabelo crespo, de um pai preto, e na família da minha mãe tem gente de cabelo pretinho liso, e aí eu somo essas coisas todas também, né? Eu tenho esse cabelo assim que quando eu era criança o pessoal chamava de índio, os colegas chamavam de índiozinho, porque aí eu tinha o cabelo todo escorridinho. Então isso é uma riqueza tão grande, né, que nós não podemos abrir mão dela em nome de apenas a questão europeia, tá vendo? Eu sou descendente disso, e a gente esquece desse pertencimento que perpassa todos nós. Agora, às 11 horas, infelizmente, desculpa. Eu tô, assim, morrendo de vontade de ficar aqui, mas infelizmente eu tenho que ir pra aula. Daqui a pouco eu volto, essa é 1 hora já, tá? Mas vocês já perceberam isso? Como que a gente escuta tanto e a gente não fala sobre essas outras origens, né? Mas 90% da população sendo uma população negra, ainda existe muita gente que desrespeita. Assim, no Brasil mesmo, ainda existe muita gente intolerante. Isso é muito triste de ver, especialmente aqui. Eu acho que é esse caminho mesmo que faz a gente pensar, né? A gente ainda está falando disso, né? Mas é por conta disso tudo, desse lamento, dessa poda, da gente nem saber da nossa raiz, né? A gente não sabe. Eu também recentemente fui me autodeclarar uma mulher negra. Gente, eu tô com 33 anos, né? Então isso é muito triste, é uma caminhada. Então a gente quer o quê? Tentar chegar num lugar da gente realmente se sentir pertencente. Porque quando a gente descobre a nossa caminhada, um pouco da nossa origem, a gente se sente mais pertencente a um lugar. A gente começa a criar uma identidade, a gente começa a ter mais, né, um chão mais firme onde a gente pisar, onde a gente está encarando, a valorizar os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade. Então acho que se
Se a gente começar a olhar para esse lugar, a gente vai começar a nos valorizar também. Eu acho que isso tudo também vai acontecendo por todo o nosso histórico, mas a gente sabendo da nossa origem, sabendo de onde a gente é, a gente começa a nos valorizar. A gente nos valorizando, a gente não vai aceitar muita coisa mais não. Eu tô numa fase que eu não tô aceitando beber água suja não, quero beber água limpa, né? Então, a gente vai se impondo mais e a gente, né, vai se compartilhando. Hoje a gente tem uma caminhada, a gente já tá, né, olha aí que lindo, que diversidade, a gente tá aceitando nossos cabelos, a gente tá, né, usando nossas roupas mais alternativas. Porque até pouco tempo atrás, eu comentei com alguém ontem, quando eu era jovem, minha irmã, você tem que alisar esse cabelo, você tem que alisar esse cabelo. Fui alisar meu cabelo na frente, quebrou tudo, minha franja. Fiquei careca, assim, ó. Mas porque eu tinha que seguir aquele padrão que era imposto. Alisava até no ferro, né, de passar roupa. Nossa, tinha gente que era no ferro de passar roupa. Nossa, hoje eu acho uma delícia poder... Era um tabu, era um problema. E Então, tinha agora- comercial fazendo coisa pra alisar o cabelo. Agora a gente tá podendo soltar nossos cabelos, né? Então, A gente agora acredita acho que que isso é fortalecer nossa identidade, né? Eu acho que a gente tá aqui fortalecendo nossa identidade. Só que aí, igual ela falou, eu fiquei triste, me tocou, porque eu também cheguei nessa conclusão esses dias da questão da trança, né? Olha aí, olha onde a gente estrava. Será que eu tenho permissão de fazer uma trança? Será que eu posso? Será que eu sou negra o suficiente para fazer uma trança? São questões. Então, acho que. Eu acho que essa discussão, eu sempre falo que ela é uma discussão muito delicada em se tratando de Brasil. Porque a discussão sobre a apropriação cultural no Brasil ela é muito delicada. Porque a gente está falando de um país que a miscigenação e o hibridismo cultural é a marca registrada. Né? Essa questão da trança mesmo, né? Eu acho que tem muito a ver com se você se identifica com aquilo ou não. Né? Você se percebe pertencente àquilo? É a questão da identidade. Né? Uma filósofa fala, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Eu não sei se é a Bell Hooks? Não, não é. Não é ela. Mas ela fala, a gente não nasce negro, a gente se torna. Né? E quando eu te falei também né, que eu me autodeclaro negra, foi no começo do ano, que um dia eu estava lá em casa e falei, gente, eu pertenço a esse lugar também, que eu não sou parda. Parda eu não sou, não quero ser parda. Aí eu falei, não, eu posso me autodeclarar negra. Então foi assim também. E a vida inteira me questionando, o que é pardo? De onde vem os pardos? E aí a gente depois vai, né? Depois eu fui estudando, buscando mais, porque aí a gente vê que foi um processo, né? De branqueamento que a gente fez. E intencional. Né? Foi uma política pública, né? O branqueamento da população brasileira foi uma política pública iniciada no período imperial, né? Inclusive é um ponto de crítica que eu tenho ao reinado aqui em Itapecerica, que é o protagonismo dado à princesa Isabel, né? Eu acho, sempre que eu falei sobre isso há um tempo atrás, aí eu quase fui massacrado. Meu Deus do céu, virou um problemão para minha cabeça, né? Que aí disseram que eu estava atacando o reinado e tal, né? Essas questões que vocês sabem como que funciona, né? Tentar inviabilizar um debate, porque a festa do reinado, eu acho que o Felipe está aqui, ele é um cara que faz um trabalho, ele faz um trabalho de registro, né, sobre o reinado. O reinado ele é uma festa popular, ele é uma festa que surge do povo e é uma festa que surge exatamente dos afrodescendentes, né? É uma festa afrodescendente, uma festa brasileira, afro-brasileira, né? Que tem viés cultural, viés religioso. E a Itapecerica se dá um protagonismo excessivo à princesa Isabel, que nem do ponto de vista histórico se sustenta. Você não consegue sustentar isso nem com a história. Ela não tem esse papel. Né? Aí você pega uma história que vai de 1822 a 1889,
para pegar o período imperial, porque é a mesma família que estava comandando desde o início da colonização. Então a gente pega esse período aí de 300 anos de uma mesma estrutura de poder que mantém um modelo escravocrata para uma princesa que estava ali no momento, um império que estava num momento de terrível pressão, cambaleando, e que tinha que tentar uma cartada para se manter, porque você tinha um movimento abolicionista pressionando de cá, pressões externas de lá, uma série de outras questões, o Brasil sendo o único país ocidental ainda com a escravidão estruturada legalmente, e aí ela assina uma lei que foi uma lei muito limitada, sem um processo de inclusão populacional, que inclusive marginalizando a população preta depois dela, né, Felipe? Criando um processo de marginalização, aí a Quinta Psirica se dá o destaque à Princesa Isabel, né? Se dá o destaque à Princesa Isabel, ao ponto de que eu sei de um caso que já aconteceu de uma menina preta que queria se vestir de Princesa Isabel por questões de promessa e tal, e foi negado para ela. Eu sei de um caso aqui disso ter acontecido, entendeu? E por que não? A Princesa Isabel tem que ser branca. Então o protagonismo de uma festa preta na cidade é dado ao branco, né? E aí, então veja, é uma discussão muito séria que precisa ser feita, porque o reinado ele é feito pelos dançarinos, pelos dançadores, pelos ternos. Eu não entendo da estrutura do reinado, mas é feita por aquelas pessoas. Essas pessoas são o reinado, fazem o reinado, dão vida ao reinado. Se não tiver uma Princesa Isabel para fazer uma encenação teatral, o reinado continua a existir. Se você colocar a Princesa Isabel aquilo tudo, aquilo é um teatro, aquilo não é a festa do reinado, né? Isso é uma discussão que a gente precisa começar a pensar aqui em Quinta Psirica também, acho que é um momento apropriado, né? Porque é preciso entender isso, né? Como que há uma apropriação de uma festa de uma forma meio inadequada. O que você acha disso, Felipe? Então, essa é uma discussão que vários lugares já não tem isso mais. Né? É uma questão que esse questionamento dessa figura de vários lugares já não tem isso mais aqui hoje. Eu acho que é isso, assim, você tira todo o protagonismo de uma luta da época, assim, de pessoas que morreram lutando por aquilo, e acho que também é uma discussão. Eu também sempre levo essa discussão, eu estou, como o Wilson falou, e aqui está a Manuela aqui, que é do reinado, é do Moçambique, é neta de Santo Antônio Patrocínio. Talvez ela seja bem melhor para falar da gente sobre o reinado, né? Mas assim, já tem um tempo que eu tenho acompanhado aí, fazendo alguns registros com o pessoal do Alto Alegre, e é uma questão que também me dá uma interrogação, assim, né? Porque a gente também estuda história, os processos, assim, às vezes me incomoda um pouco, mas às vezes eu fico meio assim, quem sou eu também para chegar e falar isso com a galera, né? Assim, mas assim, eu acho que é uma série de questões que o próprio colonialismo, também tem uma música do reinado uma vez que, assim que eu cheguei aqui, eu já estava com a galera, eu estava descendo uma avenida, né? Tava lá para baixo, e aí subiu um terno lindo, assim, e de repente, que beleza, não, como é que é? Que beleza é a riqueza do tempo colonial. Tipo assim, essa riqueza do tempo colonial, se a gente for ver a origem disso aí, é a escravidão, é o racismo, assim. Então tem algumas questões, que ao mesmo tempo eu falo, quem sou eu para chegar e falar isso, mas ao mesmo tempo são questões que eu acho que com o tempo, assim, inserindo, é o que a galera já começa a fazer umas discussões, já começa a pensar sobre isso. Em vários lugares já tem isso, né? Eu tive com o pessoal recentemente, até o pessoal que ontem no filme, eu até comentei com a Mari, né, que é um dos personagens do filme, eu conheci ele lá em São João, falei, ó, cara, o Leandro, e ele é do Moçambique, lá de São João del Rei, a gente passou, ele, a companheira dele, a gente passou a noite discutindo sobre essa temática do reinado. Ela falou assim, na época, eles estiveram em Itapecerica, e falaram sobre essa questão. Lá, por exemplo, já não tem tanto isso mais, figura de Princesa Isabel, por exemplo, assim, e outros lugares. Né? Mas eu acho que são processos que com o tempo, né, vai... Essas discussões mesmo. Aqui... É por isso que conscientização. Claro. Por isso que é importante falar e que sempre que eu posso, na sala de aula eu já sempre tento trazer isso, esse assunto. Porque se a gente faz essa conscientização, por exemplo, né, Manuela, você é do reinado, né? Você é a protagonista do reinado, claro. Não é a pessoa que se veste Princesa Isabel. Entendeu? E foi princesa esse ano, né?
Isabel, foi... Não, Mas aí já é uma outra perspectiva, né? Que você tem ali o Rei Congo, né? Essa outra estrutura. Eu falo, essa parte da Princesa Isabel hoje é o que mais me incomoda. Aqui Mas eu acho que a dificuldade é essa, a gente está numa eterna desconstrução, porque foi muito bem construído. Foi muito bem construído. Então, se a gente for ver, né, igual o Felipe citou, um terno lindo, subindo a ladeira, cantando, uma coisa que a gente vê que é uma coisa passada de geração para geração. Então tá passando ainda, eles estão cantando ali, inconscientemente está cantando uma coisa que... Então, tipo, vamos trazer consciência, vamos, né, dar uma balançadinha, mas é uma eterna desconstrução. Acho que vamos cada dia desconstruindo um pouquinho, construindo outras afirmativas, né, do que surge. Mas eu acho também que é uma temática muito importante para a gente dar ênfase que precisa. Até nesse lugar que é nosso, que é de canto, que é de luta, que é de resistência, a gente pede protagonismo, entendeu? Acho que aí nisso a gente pode citar vários outros movimentos, né? Capoeira, tentaram fazer também a mesma coisa, né? Então, acho que a gente volta para o mesmo lugar. A gente olhar e tentar resgatar nossas raízes, assim, né? Mas acho mesmo, é difícil buscar, entender, aceitar, né? Porque às vezes também, muitas vezes, o preto é feio, né? A gente vivenciou isso, eu na minha juventude tive um monte de coisas aí, um monte de temática. Essa picolé de asfalto, gente, tanto picolé de asfalto, eu queria tanto picolé de alguém, tô brincando. Mas assim, sabe, olha que feio, então não vou querer ser assim, não quero ser isso, né? Então muitas vezes a gente negligencia, porque outra pessoa tá negligenciando, não, peraí, eu sou assim, meu corpo é esse, meu cabelo é esse, eu me aceito como eu sou bonita, na hora que for do lado, na hora que ver sua luz brilhando, você acha que não vai ofuscar? Não vai ser bonito também? Não vai querer brilhar também, né? Então, eu não sei como que é isso hoje, né, com vocês, como que tá a instituição escolar hoje, como que tá esse movimento também dentro das escolas, o que vocês fazem, se tem alguma dor ou não, se realmente já caminhou nesse lugar, porque eu acho que é isso, é muita curiosidade de saber como que tá hoje esse ambiente, assim. Aí eu não sei se vocês estão a fim de falar, se tiver, eu tô com muita curiosidade, se algum de vocês se sentirem, mas se não também... Também gostaria. Porque na minha juventude, na minha infância, eu tenho algumas cicatrizes. Tem dia que eu vejo que ela até sangra ainda, olha, 30 e tantos anos passaram e tem cicatriz que ainda sangra. Então, gostaria muito que vocês não tivessem tantas cicatrizes assim. Mas, quem sabe a gente sana junto, né? O caminho é esse, é falar e pensar sobre, né? Porque se a gente não fala sobre, se a gente não conversa, a gente não caminha. A gente se prende no problema. E às vezes a gente nem entende, né? Eu acho que é o falar que às vezes a gente vai entender algumas coisas. Porque a gente é difícil falar nesses lugares, dependendo, principalmente talvez dentro de casa, às vezes não tem uma escuta ativa, às vezes a gente não tem uma amizade do lado também. Muitas vezes a gente tem, mas talvez nem... É desconfortável chegar em certos assuntos, né? A gente tem tempo pra falar um monte de coisas, mas às vezes pra falar coisas que dói, que machucam, falar de sentimentos, falar da gente, né? A gente, pra se apresentar a gente tem dificuldade. E isso é importante, porque a gente falando a gente vai entendendo. É como se a gente estivesse mesmo desaguando, né? Perspectiva. Igual eu, minha marido, uns 2 anos atrás. Eu tinha um cabelão, não grande, mas tinha um cabelo. Hoje eu tô praticamente careca, entendeu? Eu adorava o meu cabelo. Portanto, eu ainda até falo com minha mãe por que meu cabelo tá caindo, mas muitos falam que é boné. Mas tudo bem, pode ser que seja assim. Igual teve esse desfile, né? Chegou lá, achei que eu não ia ter que tirar o boné, a professora veio. Você tava cabeludo aquele dia, achei bonito, não, cabeludo aquele dia. Você tava cabeludo no desfile. Chegar agora, né? Aí, ó, cabeleira aí. Mas eu tô calvo até, como se diz. Tô mais careca do que tu. Nós estamos juntos. Eu adorava o meu cabelo. Às vezes eu não tenho nada com homem. Só que
como a gente não é acostumado, eu não ia ficar careca, eu sei lá, eu não tô sentindo bem. Sim. Entendeu? Então não tá tão ruim. Mas, como se diz, né? É a idade também. Eles falam, né? E você sente ruim por quê? Alguém te zoou, você não tá de cabelo, isso. Então é nesses lugares que também nos limita, né? De ser quem a gente é também. Às vezes sou obrigada a usar um boné porque ficando casa. Família até a gente tenta compreender, mas os da rua... Mas a maioria das vezes, assim, o que eu fico triste também é que às vezes até dentro de casa. Eu acho Às vezes mais a maioria dos preconceitos que a gente leva é dentro de casa. Minha irmã acabava comigo. Lá em casa eu escuto mais do Tudo que vem de fora, não é de uma pessoa que você não espera um sentimento. Né? Quando é de dentro, é de uma pessoa que você espera um sentimento. Por isso que dói mais. Né? Quando lá em casa tem alguém brigando, tipo eu mesmo, ou brigando com alguém, falar, vem não, careca. Então, tipo hoje, o Maldailton brigou. Ele me deu um chutão na costela. Eu ainda falei que eu ia te contar. Falei, Maldailton, o que você tá falando? Hoje mesmo ele me deu um chute. Portanto, o meu padrasto levantou e falou, dá outro chute nele pra você ver. Você vê o que quer apanhar. Ele só ia pra rua, até ir pra rua, entendeu? Quando eu falei, eu vou falar isso lá só pela coisa de ser pouco. Ele acha que não tem ninguém por mim, mas ele vai aprender o que é bom hoje. Falei com o meu padrasto. Entendeu? Isso é bom. Entendeu? Ele se faz de bonzinho, mas contra as pessoas de fora. Mas lá dentro de casa eu não presta. Entendeu? Quando você dá casa a ele, eu falo que você não contou. E você pode contar com ele, tal. Mas na hora, não é isso que você pensa. Tudo é desejo de ruim para minha mãe, para mim mesmo, até para ela, para nomes horríveis com ela. Coisas que ela nunca tinha poder ouvir nele, sabe? Tudo ia dependendo. Porque algumas coisas aí já falam, por causa dele. Entendeu? Complicado. Vou te falar, senão muitos acham que eu sou mentiroso, entendeu? Mas eu não sei de mentir mais. Quando eu tô errado, eu tô. Entendeu? Mas é aquilo que a gente falou, às vezes dentro de casa é difícil até a gente botar pra fora, a gente falar que a gente não quer reconhecer que o membro da família, né, não é o que a gente esperava, né, que às vezes machuca, às vezes bate, às vezes é um preconceito. E é isso que a gente quer puxar mesmo, sabe? É a gente também ver que dentro desse respeito, porque a gente tem um respeito, tem um amor, mas também a gente tem nossa vida, a gente também tem... E é importante a gente falar, porque a gente se vazia, né? Olha que coragem, que esses pontos tá se abrindo, mas eu tenho certeza que pro seu coração você tá se esvaziando. Então, achar uma escuta ativa, uma escuta, né, segura pra gente também estar falando. Se não tem, a gente falar pro espelho, a gente tentar, né, botar pra fora o que a gente tem que nos magoa pra gente nunca se sentir diminuído e nem, né, é isso que você falou, que a gente precisa. Aquela vez que minha mãe estava internada, que eu estava sem ela, esse ano eu vou pra casa do meu tio, sabe? No final do ano agora. Eu vou ficar uns tempos lá com ele. Porque ela mesmo pediu para me passar uns tempos lá. Para trabalhar mais sossegado, entendeu? Então, não vou. Eu quero ficar um pouco longe dele também, toda hora ele me chama. É bom, a distância dá pra gente sentir as coisas. Então, eu nem sei se eu vou esperar as aulas acabar. Nem sei. Pode ser que essa semana, lá para sexta-feira, eu já... Nem sei. Pessoal, mas eu vou ter que Não, sim, eu vou ter que vamos continuar. partir, sabe? Só para a gente poder fechar. Eu acho que
entender que vocês, principalmente mais novos, né, nós podemos aprender muito com vocês. Vocês têm o valor da tolerância, o valor do respeito muito mais forte que a gente. A gente está no processo de aprendizado, por isso que a gente se machuca tanto para aprender, né? Vocês já têm trazido isso muito mais forte. Vocês não cedem tanto quanto a gente cedia. Nesse ponto vocês falam, e falem mesmo. Aquilo que incomodar, aquilo que for... sabe por quê? Quando a gente não fala sobre aquilo que incomoda a gente passa a perder até a nossa legitimidade para num outro momento. Né? Porque quando a gente está sempre reiterando, olha, esse tratamento não está legal comigo. Poxa, vamos trabalhar num determinado momento, né? Vocês são alunos do Felipe, Felipe, vamos trabalhar numa aula tal assunto. Vocês têm essa liberdade e acho que isso é importante de ser feito, né? Eu acredito, para poder fechar a minha falação aqui, para eu poder ir embora, que eu tenho que arrumar algumas coisas ainda hoje, eu acredito que a mudança, eu não acredito de mudanças que venham de cima para baixo. Não acredito nisso. Até porque todas as experiências históricas que a gente tem, por mais bem intencionadas que as pessoas que se colocassem num lugar de cima para fazer as mudanças, elas sempre fizeram muita merda. Viu? Isso em todos os espectros políticos, viu, gente? Não deixem se enganar. Né? Quem dera isso fosse um problema apenas da extrema-direita e tal. Né? Eu acredito numa mudança que é feita de baixo para cima. Isso eu acredito. Né? Acredito numa mudança que é feita na percepção de um detalhe lá no terno do reinado, que a pessoa fala, gente, será que essa música aqui tá legal pra gente? Eu acredito numa mudança que é feita na nossa postura individual, na forma como eu vou lidar. Aí sim a gente consegue caminhar para uma mudança. Ficar esperando mudanças que venham lá de cima e que vão mudar a vida da gente, infelizmente é uma ilusão. Eu já saí dessa fase, já tive essa fase. Mas eu acredito muito numa mudança que vem de baixo para cima, acreditar nos sonhos da gente. O sonho, gente, é a matéria-prima mais concreta que a gente tem. Seu sonho é ser jogador de futebol? Sonhe e lute pelo seu sonho, corra atrás do seu sonho, corra atrás da bola também, porque senão... O sonho é o que a gente tem de mais concreto, né? Por muito tempo se tentou fazer acreditar que os nossos lugares eram fixos dentro de uma sociedade, né? E a gente pode trabalhar com o que a gente quiser, estar onde a gente quiser, entendendo que nós temos um horizonte pela frente. Nunca tirar nada do horizonte da gente e nunca deixar de sonhar, né? Eu sonho com uma educação melhor, com uma educação que seja mais humanista, que seja antirracista, que seja propositiva, que trabalhe a ciência, que seja científica também. Eu acredito nisso, mas eu acredito vindo de baixo para cima. Acredito que somos nós que fazemos. E eu tenho isso como um sonho, né? E eu trato o sonho como uma matéria-prima concreta, porque eu consigo fazer isso em uma aula. Uma aula em que a gente consegue chegar num determinado ponto. Numa pintura que você faz e você se realiza naquela pintura e ela ficou foda e reconheça que é foda. É uma mandala que você faz e que ela é linda. É uma poesia que você escreve, que poesia do caralho que eu escrevi. Entendeu? Eu sou o cara. E a gente não tem que ter vergonha de falar isso. Né? A gente vive uma moral, e isso tem muito a ver com a cultura judaico-cristã, que é uma cultura de impor a culpa. E você não pode se sentir bem, você não pode se sentir, né? É o ato de contrição, é por minha culpa, minha tão grande culpa. É uma frase pesada, né? Por minha culpa, minha tão grande. Minha culpa de quê? Né? Minha culpa de quê? Reconheçam as qualidades de vocês, vocês são bons sim. Seu cabelo é bonito sim. Seu sonho é bonito e ele merece ser vivido sim.
independentemente se esse é o sonho que as pessoas dizem que você deve ou não deve sonhar. Porque aí, para fechar, a pessoa com que você vai ter que conviver até o último instante. Você pode amar o seu pai e sua mãe o tanto que for, e eles também te amam. Você pode amar o seu namorado, a sua namorada o tanto que for, e eles também podem te amar. Você pode encontrar o amor da sua vida, mas a pessoa que vai estar com você até o último instante é você mesmo. Até o último suspiro. E se você não for capaz de olhar para a sua pintura, para o seu jogo de futebol, para a sua poesia, para a sua música, para a sua fotografia, para o seu design gráfico, virtual, e falar, poxa, que coisa linda que eu fiz, eu sou muito bom nisso. E eu posso ser melhor ainda, porque há limites para ter. Nós temos um sistema político econômico que tenta ensinar pra gente que a felicidade está no ter. É até a propaganda do Magazine Luiza, né? Vem ser feliz. Mas há limites para ser feliz no Magazine Luiza. Tá? Se você for um bilionário e comprar tudo que tem no Magazine Luiza, uma hora vai acabar. Tudo. Tudo que tem lá dentro acaba. O estoque acaba. Mas não há limites para ser. Não há limites para ser um terno de reinado cada vez melhor. Não há limites para ser um poeta cada vez melhor. Não há limites para ser um músico cada vez melhor, uma pessoa cada vez melhor, um professor melhor. Há limites para ter, mas não há limites para ser. E quando a gente compreender isso, nós fazemos a revolução. E essa revolução, ela é feita em cada um de nós no dia a dia. E eu acredito na rapaziada, viu? Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, Paula. E espero ter deixado um pouquinho de alguma coisa. E gostei muito da participação. Isso me ajudou com algumas coisas. Estou elaborando algumas coisas aqui na minha cabeça para algumas coisas que a gente vai desenvolver, se Deus quiser, nos próximos anos. E contem comigo, né? Eu quero muito produzir uma educação que trate desses temas. Eu acho que isso vai ser importante, tá? Nós vamos trabalhar muito juntos. Vou contar com vocês. Muito obrigado, gente. O coletivo Bicha Preta, o coletivo do Atrelado está aberto. Aqui o ateliê Chama a Vida, está de portas abertas e coração aberto. Vocês não reparam não, gente, eu vou ter que ir embora. Passa só pela exposição. Vou passar lá, vou tirar umas fotografias. Beleza. Desculpa. Eu só queria deixar uma indicação, assim, eu não participei de tudo, mas eu tô vendo que a rapaziada aí tá meio tímida. Mas lá na escola, assim, a gente tem um grupo que faz alguns trabalhos audiovisuais. E aí, no dia 21 de março, dia de combate à discriminação racial, a GCN inclusive esteve lá para fazer uma atividade na Imaculada. Teve um pessoal do terceiro ano que fez um documentário que ficou bem interessante, que chama Viva a Diversidade, que é falando um pouco sobre isso. O pessoal pegou câmera, saiu na rua, fez algumas entrevistas na escola, inclusive com a Ana Cássia, com a Manuela e com a Alessandra. Eu não vi elas falando aqui, mas elas falam muito bem lá no documentário. Só deixar essa indicação lá no YouTube, o canal é a Escola Estadual Imaculada Conceição Itapecerica, que tem lá Viva a Diversidade. Aí tem as três falando lá, aqui não, né? Mas, só isso. E só eu falei que a Manu foi princesa, ela foi rainha, né, Manu? Se quiser falar sobre isso um pouco, desculpa aí. A gente tá falando sobre Princesa Isabel. E acho que é isso.